Bem, mais uma vez, bom dia a todos. É com muito prazer que eu inicio esse nosso diálogo, que será também um balanço desses 5 anos de campanha. Eu antecipo desde já que eu estou satisfeito com os resultados que nós atingimos até agora, embora nós ainda não tenhamos arrecadado a quantia necessária para publicar o programa no Diário Oficial da União, eu vejo os resultados até aqui alcançados como positivos, por duas razões. Quem doa para o Partido dos Cristeiros, quem apoia a nossa iniciativa, sabe exatamente o que nós queremos fazer e aonde nós queremos chegar. Então, é um apoio muito específico e muito firme, ao contrário daquele apoio efêmero, temporário e superficial que outras iniciativas políticas recebem por aí. Por exemplo, nesses 5 anos que se passaram, nós vimos pessoas apoiando Jair Bolsonaro, depois retirando seu apoio, depois apoiando uma possível restauração da família Bragança no trono, depois retirando esse apoio, enquanto que, no nosso caso, o apoio que nós recebemos é um apoio bem específico e bem firme. É um apoio motivado doutrinariamente. Ou seja, quem nos apoia sabe com muita clareza aonde nós queremos chegar. É um compromisso muito mais firme. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu estou satisfeito com a iniciativa. Segundo motivo que me leva a fazer uma avaliação positiva desses 5 anos é o fato de que nós temos construído uma base de formação de quadros de maneira progressiva e com bastante firmeza. Ou seja, esses 5 anos não foram desperdiçados. Nós usamos esse tempo para estudar. Nós temos lido muito, nós temos reunido cada vez mais referências bibliográficas, nós temos realizado discussões internas, temos amadurecido posições, nós temos aparado arestas, possíveis divergências táticas entre os membros. Eu digo divergências táticas, porque divergência doutrinária não existe. Dentro do Partido dos Cristeiros não existe divergência doutrinária, até porque nós seguimos algo que está acima de nós, que é o magistério da Igreja, anterior ao Concílio Vaticano II. Isso não muda. Então, nenhum de nós, mesmo que quisesse, conseguiria mudar o referencial doutrinário. Então, pode haver divergência no como, em relação ao como fazer, mas não com relação aos objetivos, o referencial doutrinário básico. Quanto a isso, quem entra, entra já com esse compromisso. É importante até dizer, Eduardo, que a economia de uma nação, de uma nação católica, ela deve ser baseada na sã doutrina, Como você está falando de doutrinação aí, é no sentido de sã doutrina. Então, a economia ela deve ser baseada na moral, e para que a moral preste, para que a moral seja boa, ela precisa ser baseada na fé católica. Porque senão se torna imoral, Então, só para fazer esse adendo aí, Eduardo, desculpa aí pelo... Correto, de fato. Aliás, isso aí tem sido um traço nosso, que nós vemos muitos, isso é muito comum no meio católico tradicional, ou às vezes nos ambientes pseudo-tradicionais, é muito comum que se faça uma separação entre economia e moral. Ou seja, alguns católicos frequentadores de missa tridentina gostam de afirmar: em matéria de costumes, eu sou católico, mas em matéria de economia, eu sou liberal. Isso não existe. Liberal na economia e conservador nos costumes, Era uma frase que eles gostavam de utilizar bastante nas eleições de 2018 e 2022.
Isso aí parte um pouco da escola do Olavo, que tenta misturar, né? Como ele escreveu no livro David Jardins das Aflições, ele tentava misturar coisas do catolicismo com coisas que eram provenientes da maçonaria. O liberalismo econômico, mesmo que ele seja uma vertente do liberalismo, ele tem sim uma raiz maçônica, e isso pra gente é uma coisa que é inaceitável. Inaceitável por princípio e inaceitável pela natureza, por causa de ser maçônico. Então, não dá para um católico falar que ele é liberal em nenhum aspecto, seja moral, político, religioso, não dá. Se a pessoa abraça o liberalismo em qualquer área, ela está renunciando à doutrina católica em algum momento. Sim. E o lamentável de perceber é que no meio dos católicos, né, que apoiam Bolsonaro, que apoiam a volta do Império do Brasil, o Império dos Bodes, né, o Império que tem ligações com a maçonaria desde o início, é que eles gostam do liberalismo econômico que foi propagado por Paulo Guedes no governo do Bolsonaro. Lamentavelmente, é perceptível que eles se sentem bem com a não perseguição aos erros liberais. Eles se sentem à vontade. E isto, se eles conhecessem, né, o Eduardo até esses dias trouxe uma publicação de um sacerdote da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, criticando o liberalismo no mercado econômico.